Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Amém? Obrigada, amor. Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia muito, muito abençoado. A paz do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor, amém? Muito, muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma madrugada. E essa madrugada foi muito especial. Eu vi o Senhor fazendo coisas sobrenaturais, amém? Eu vi o Senhor fazendo coisas sobrenaturais no dia de hoje. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Cordeiro. Bendito é o nome do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Hoje, gente, foi sobrenatural. Quem estava na oração hoje, uau, que profético. Amém? Que profético. Hoje, de verdade, foi algo avassalador. Amém? O Senhor está nos levando para algo muito, muito sobrenatural. Vocês não têm noção o que o Senhor está fazendo no nosso meio. Vocês não têm ideia o que o Senhor está fazendo. Amém? Shalom, shalom, pastor Charles, querido. Deus abençoe você. Amém? Glória a Jesus. Gente, é algo tremendo que o Senhor está fazendo. O Senhor, Ele está trabalhando de uma forma tão sobrenatural, tão sobrenatural. Essas madrugadas, assim, que é algo assim surreal. Deixa eu melhorar essa luz aqui. Tô muito feliz, muito feliz. Amém? Glória a Jesus. Olha, tem gente que tá chorando até agora. Glória a Deus. Aleluia. Nani, obrigada, minha querida. Eu acabei de ver aqui o copo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Nani, você quer que eu coloque a Global ou você como moderador? Me fala aí, fazendo favor. Glória a Jesus. Amém. Vou colocar você. Vou ver seu perfil aqui. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Amém? Queridos, eu vi hoje algo no mundo espiritual que o Senhor fez na minha vida há muitos anos. Não muitos anos. Não tem tantos anos assim. Mas hoje eu quero contar para vocês uma experiência. Tá? Hoje o Senhor, Ele bradou. Ele falou de forma sobrenatural. Queridos, não parem de vir na oração da madrugada. A libertação, ela consiste em muitos viés. E hoje o Senhor me deu um viés, que é os cordões umbilicais da dependência emocional. Certo? A gente tem muitos viés. O processo de libertação é algo moroso. Tem muitas áreas. Então, o que vocês estão recebendo de madrugada é um extra do papai, queridos. O Senhor está usando a oração de intercessão para libertar vocês. Queridos, hoje pessoas vomitaram, pessoas manifestaram, pessoas tiveram coceira. Queridos, deixa eu falar para você qual que é o sintoma de libertação, só para você entender. Só para você entender o sintoma de libertação. Para você entender o porquê que você sente isso. Porque você está sendo liberto. Sentir que algo tivesse te impedindo de estar na oração. Tonturas, ânsia, vômito. Vomitar durante o processo. Começar a babar muito, a boca salivar. Começar a tossir, espirrar. Arrotos, bocejos, muito sono. Pesos, pontadas assim na cabeça, pressão assim,
pressão assim, flechadas assim, parece do lado, nas costas, falta de concentração, arrepios por todo o corpo, vultos, peso nas costas ou no corpo, pontadas na cabeça, formigamento no corpo, calafrios, dores, diarreia, sensação de aperto, cólica, coceira. Queridos, são sintomas de libertação. E quando você sentir isso, glorifique ao Senhor. Porque quando o Senhor trabalha na nossa alma, existe processos acontecendo dentro da alma que vão remeter ao físico. O físico pode responder com enjoo, com náusea, com tosse, com coceiras. Quando o Senhor falou assim, olha só, hoje na hora da oração o Senhor falou assim, filha, quem tiver com coceira agora é porque tem um nome enterrado dentro da boca de um sapo, dentro de um túmulo. E tira agora, quebra agora. Queridos, foi tremendo. Foi sobrenatural. O jeito que Deus me falou, me revelou aquilo. E lá no chat um monte de gente falando, apóstolo, eu tô coçando. Apóstola, meu Deus. Queridos, se você sentia coceira na cabeça ou em alguma região específica do corpo, remete a que área você está sofrendo. Cabeça, geralmente, é a área da saúde, que controla todo o corpo, os braços, as pernas, a área financeira, tórax, a área sentimental. Então, queridos, não deixem de vir na oração da madrugada. O Senhor, Ele vai levantar um povo saudável, um povo avivado. Amém? Não deixe de viver. Olha, coceira na parte genital e nas pernas. Vocês vão ver agora esse seminário de sábado, o que é coceira na parte genital, o que é pressão na parte genital, o que é dor na parte genital, principalmente no útero, na próstata. Se você não fez a sua inscrição ainda do seminário de libertação e restauração sexual, faça. Vai ser de 8 a 10 horas comigo, eu ensinando a fazer e eu fazendo a libertação de cada área. Vai ser, querido, algo estrondoso, avassalador. Não perca a oportunidade. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar para nós começarmos? Mas eu já tenho algo especial para você. Amém? Glória a Jesus. Qual que é o provérbio de hoje, queridos? Queridos, o nosso seminário é online, 100% online, tá? Você acessa agora 2 horas da tarde ao vivo comigo, de forma online, e tem o acesso ao material durante 2 anos, certo? O preço promocional é R$70 antes da imersão. Depois da imersão, essa eu tinha programado para ser 797, mas eu vou deixar 597. Amém? Aí depois, se você quiser comprar esse preço, é o que vai para a plataforma, tá? Então, o preço promocional só é dado antes, certo? Quem já fez aqui Masterclass, imersão comigo, será algo muito parecido, amém? Mas vai ser mais sobrenatural ainda, porque eu vou ensinar vocês de forma prática como faz. E eu vou entregar muito material, muitas orações prontas para vocês, tá? Vamos lá. Hoje é o Provérbios de número 26, certo? Perfeito. Abra comigo agora no Provérbios de número 26. Glória a Deus. Abra em Provérbios, vamos orar primeiro. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento teus filhos, tuas filhas, te apresento esse tempo, te apresento, Senhor Deus, tudo que nós vamos fazer e falar aqui hoje. Quero decretar, Senhor Deus, que haja uma ruptura sobrenatural e profética. Que haja, Senhor Deus, um tempo avassalador aqui hoje. Pai, fala nos nossos corações de forma sobrenatural. Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que essa live está debaixo do empoderamento do doce e amoroso Espírito Santo. Pai, essa live está debaixo do empoderamento, Senhor Deus,
daquele que trabalha no mais profundo de todos os corações. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o Senhor está pedindo aqui algo para mim. Eu tiro geralmente todas as orações. Eu vou deixar o link da oração dessa madrugada aberto 24 horas. Se você veio para a live e não assistiu, assista a oração. O Senhor vai te curar, o Senhor vai te libertar. Amém? Certo? Ok? Sim, queridos, eu vou ensinar vocês nesse sábado a fazer libertação nessas áreas, principalmente libertação com crianças que se masturbam, estão nessa área, estão voltadas à perversidade sexual, tá? Vai ser algo assim sobrenatural. Bora lá. Vamos lá. Provérbios de número 26. Abra comigo agora. Como a neve no verão e a chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo, como o pardal que alça voo e a andorinha que atravessa o céu. Então, pega a visão do primeiro versículo. A honra é imprópria para o tolo não sabe reconhecer. Amém? Agora, olha aqui o 2. Como um pardal que alça voo e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. Se você não tem legalidade, se você não merece aquilo, a maldição não vai pousar sobre você. Amém? Conduza o cavalo com um chicote, o jumento com o freio e o tolo com a vara nas costas. Ou seja, o tolo é necessário correção. Não responda os argumentos insensatos do tolo, para que não se torne tolo como ele. Não perca tempo respondendo pessoas que não estão no mesmo nível intelectual e espiritual que você. Responda aos argumentos insensatos do tolo, para que ele não se considere sábio. Amém? Confiar ao tolo a responsabilidade de transmitir uma mensagem é como cortar o próprio pé ou beber veneno. Um provérbio na boca do tolo é tão inútil quanto uma perna paralisada. Honrar o tolo é tão insensato quanto amarrar a pedra à atiradeira. Eu vou ler de novo esse daqui. Honrar o tolo é tão insensato quanto amarrar uma pedra à atiradeira. Um provérbio na boca do tolo é como um ramo cheio de espinhos na boca de um bêbado. Quem contrata um tolo ou primeiro que passa é como um arqueiro que atira ao acaso. Como o cão que volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua insensatez. Querido, o tolo, quem que é o tolo? É a pessoa que não carrega princípios, é a pessoa que não honra ninguém, é a pessoa, queridos, que tá sempre falando pelos cotovelos, é a pessoa que não sabe honrar ninguém, que não sabe respeitar ninguém. Queridos, o tolo é essa pessoa. E aqui é muito forte que honrar o tolo é tão insensato quanto amarrar uma pedra na atiradeira. Deus está falando, você não tem obrigação nenhuma de honrar quem é tolo. Há mais esperança para o tolo que para aquele que se considera sábio. Porque quem é sábio já tem esperança. Mas quem é tolo não. Queridos, o tolo é como um cão que volta. O tolo aqui, querido, poderia ser também a pessoa que sabe a verdade e volta para o pecado. É tolo. É insensato. Exatamente, o tolo é o contrário de sábio. O tolo, querido, é uma pessoa ignorante, uma pessoa que não consegue reconhecer. O preguiçoso diz, há um leão no caminho. Tenho certeza de que há um leão lá fora. Com a porta
Como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na cama. Queridos, o preguiçoso, sabendo que o mal está por vir, que uma tempestade está por vir, ele vira para a cama de um lado, do outro, como se nada. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. O preguiçoso se considera mais esperto que 7 conselheiros sábios. Meter-se em discussão alheia é como puxar um cachorro pelas orelhas. Você já puxou um cachorro pelas orelhas? Ele vai te morder. Então, você se meter onde não é chamado, você vai arrumar uma confusão. O louco que atira com uma arma mortal causa tanto estrago quanto quem mente para um amigo. E depois diz, estava só brincando. Ei, Deus está falando com muita gente aqui. Tira a mentira da sua boca, ainda que seja de brincadeira. Tira a mentira da sua boca, ainda que seja algo na brincadeira. Amém? Sem lenha o fogo apaga, sem intrigas as brigas cessam. Evite entrar numa briga. Evite entrar numa discussão. Como as brasas acendem o carvão, o fogo acende a lenha, assim o briguento provoca conflitos. Calúnias são como petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Calúnias, facções, divisões, falar mal de alguém é como petisco, queridos, no coração de quem gosta dessas coisas. É como uma comida gostosa. É forte, meus queridos. Palavras suaves podem esconder um coração perverso, como uma camada de esmalte cobre o vaso de barro. Palavras doces, palavras que parecem ser agradáveis, pode ser só uma camada de esmalte. As pessoas podem encobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano. Ainda que pareça amáveis, não acredite nelas. Seu coração está cheio de maldade. Mesmo que esconda o ódio dissimuladamente, sua maldade será exposta em público. Não se preocupa, queridos, porque às vezes você fala assim, fulano fala o contrário daquilo que eu sinto que ele carrega. Ele fala isso, ele fala aquilo, mas eu sinto no coração dessa pessoa que não é isso que tem nela. Olha o que a Bíblia, o que Salomão vai dizer. Mesmo que escondam o ódio dissimuladamente, sua maldade será exposta em público. Uma hora você vai ver. Uma hora isso tem que ser revelado para fora. Quem prepara uma armadilha para outros, nela cairá, como Amã caiu. Quem prepara uma armadilha para alguém, nela cairá. Quem rola uma pedra sobre os outros, por ela será esmagado. A língua mentirosa odeia suas vítimas. Palavras bajuladoras causam ruína. Amém? Vamos ler só esse primeiro e o segundo do 27. Não contem vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe o que o amanhã trará. Deixe que o outro elogie não sua própria boca. Alguém desconhecido e não os seus próprios lábios. Amém? Então fica o 27 inteiro para casa, o 28, o 29, o 30, o 31. Deixa eu ver. Eclesiastes 1 e amanhã nós vamos ler o Eclesiastes 2. Amém? Queridos, eu falei para vocês, reflitam sobre o livro de Salomão e você não será ignorante, você não será tolo, você não será alguém que não sabe reconhecer princípios. Amém? Ok? A live de hoje, queridos, pega a visão.
Pega a visão. A live de hoje é alinhamento profético. Coloca aí, alinhamento profético. E eu vou contar um testemunho aqui para vocês da minha vida, certo? Algo que eu vivi, que mudou a minha história. Para que vocês entendam que processos de libertação são necessários de tempos em tempos, até para mim, que estou onde estou. Estou nesse lugar que estou porque paguei um preço que talvez você não pagou, mas se você pagar, você chega nesse lugar amanhã. A live de hoje é alinhamento profético. Amém? Você vai entender hoje o que é um alinhamento profético. Aleluia. Deixa eu só achar aqui. Vamos lá. Antes de começar a trazer aqui o que eu quero trazer para você, eu quero que vocês entendam. Quem aqui está ainda num processo de libertação? Quem aqui está num processo ainda de libertação? Coloca, eu tô pastora, eu tô apóstola, ainda num processo de libertação. Eu ainda estou. Seja sincero. Seja sincero. Eu vivo um processo de libertação contínua e constante. Eu como libertadora. Porque há coisas, queridos, que é necessário degraus de crescimento, degraus de circunstâncias que a gente vive. E eu sou sincera aqui para dizer para você que de 6 em 6 meses eu passo por um processo de libertação. Eu passo por um esquadrinhamento da alma. A minha liderança também passa por esses processos. Quem aqui é da minha liderança? Coloca aí você que é da minha liderança, que eu passo isso para vocês fazerem. Eu vivo o processo de libertação até hoje. Mas eu não tenho mais esses pecados, prostituição, fornicação. Eu não tenho mais essas coisas. Hoje os meus processos são mais internos, ministeriais, relacionados a outras áreas. Eu vivo o processo de libertação sempre. E a cada alinhamento profético que o Senhor traz, Ele está dizendo, vamos parar agora um pouco, vamos refletir e vamos ver aonde nós precisamos melhorar. Olha aí o apóstolo falando que ele vive processos de libertação. Queridos, eu vivo processos de libertações. Nesse jejum de 70 dias, hoje faz 30 dias que eu estou jejuando. E o que o Senhor já fez esses 30 dias falando comigo é coisa surreal. E eu preciso que você seja humilde hoje, como eu estou sendo aqui. Eu poderia falar, eu sou a libertadora. Eu não preciso ser liberta. Eu preciso ser liberta. Eu preciso ser curada nas câmaras da minha alma. Eu preciso ter a minha personalidade tratada. Eu preciso ter um espírito aquebrantado. Olha a Nani, olha a pastora Márcia. Então, queridos, vamos hoje ser sinceros e dizer, eu preciso de um alinhamento profético. Você tá escutando eu brava aí, às vezes nos áudios, falando, bora negada, você que não quer nada com nada, sai aqui, sai da membresia, sai dos staff, sai da liderança. Pô, meu povo sabe agora na minha liderança. E por que eu faço isso? Porque eu quero espremer as pessoas para que elas venham dar o melhor delas para Jesus, para depois dar o melhor delas dentro de um ministério, dentro de uma conferência, dentro de uma liderança. E quando Deus ele pede alinhamento, ele não pede alinhamento só para um nível, ele pede para todos. Inclusive para mim, inclusive para o meu esposo. Amém? Certo? Ok? E nós precisamos ser humildes e falar assim, de verdade, eu preciso de alinhamento. Eu preciso. Certo? E eu quero contar aqui para vocês um pouquinho de um testemunho que talvez vai impactar a sua vida. Tá? Eu quero que você entenda que a libertação ela é um processo. Por isso que quando eu faço um seminário,
uma imersão que tiver um viés de libertação, participe. Porque eu tenho certeza que Deus, você pode ser em partes liberto, mas vai ter algo que Deus vai tratar com você. E queridos, a minha libertação, ela aconteceu em 2016. Eu não fiquei endemoniada, ninguém pôs a mão na minha cabeça, não. A minha libertação, ela foi um processo que o Espírito Santo me chamou para viver. Eu já contei para muitos isso, mas eu vou voltar a contar aqui. Em 2026, perdão, eu já tô lá na frente, 2016, tá? O Espírito Santo, eu já tinha me posicionado em Cristo, mas numa daquelas tardes ali, o Espírito Santo, ele me levou para um escritório ali no meu quartinho, tá? Ele me levou para um escritório ali no meu quartinho. E ali, meu querido e minha querida, eu comecei, o Espírito Santo pediu para mim ligar um MP3. Eu coloquei alguns louvores, tá? E aí o Espírito Santo, ele disse isso aqui para mim. Filha, coloca todos os pecados que você já fez. E eu comecei a escrever despretensiosa, mas uma presença entrou. E eu comecei a escrever e chorar. E cada vez que eu escrevia, era como se estivesse arrancando algo de dentro de mim. Cada vez que eu colocava para fora, era como se estivesse colocando algo dentro de mim. Eu devo ter escrito, nessa época, 10 folhas frente e verso. Eu devo ter escrito 10 folhas frente e verso. E aí, queridos, eu chorei tanto naquela tarde, tanto, que eu falava, onde saiu tanta lágrima? Mas era o Senhor me curando. E, queridos, naquela tarde, eu disse algo para o Senhor. Hoje eu vou passar uma tarefa que eu criei a partir dessa experiência. Eu vou passar lá no grupo para você fazer. Quando eu sentei naquela folha, o Espírito Santo, ele disse, antes de você escrever, fala quem você é. E eu era uma pessoa naquela época que eu falava muito, ai, eu sou fulana, eu sou beltrana, eu sou isso. E eu entendi que eu precisava naquele dia pegar uma máscara, tirar a máscara e falar, Senhor, eu vou falar quem eu sou. Deixar a máscara aqui agora um pouco. E eu comecei a falar, Senhor, eu sou soberba, eu sou metida, eu sou ambiciosa demais. Eu me acho poderosa demais pela vida que os meus pais têm e me dá. Eu sou mesquinha por ser assim. Os meus princípios estão pautados em riqueza, em dinheiro, no que eu tenho, na riqueza que a minha família tem. Eu sou insuportável. Eu não tenho princípios. Eu passo na frente em cima de todos e tudo para ter o que eu quero. Eu sou corrupta. Eu dou um jeitinho para tudo porque eu acho que eu tenho dinheiro. Eu comecei a falar quem eu era. Eu sou promíscua. Eu sou promíscua, Senhor. Eu tenho agido como uma prostituta espiritual e física. Eu sou um lixo humano, Senhor. Quando eu falei para Deus quem eu era, eu dei a oportunidade dele me mostrar quem eu sou, de verdade. E foi nesse dia que a minha libertação começa. Foi nesse dia que eu falei quem eu era, sem dó e sem piedade. Porque eu sabia que quanto mais eu afirmasse o que o diabo tinha construído em mim, mais Deus teria poder para tirar o que ele tinha feito em mim. Então eu fiquei umas 4, 5 horas escrevendo, eu não lembro, queridos, exatamente, eu não sei falar para vocês. Mas aquela folha, ela foi, eu vou falar para você, ela foi uns 70% da minha libertação. E aí eu já tinha construído os meus 20 minutos com Deus. E aí eu ia para a oração, o Espírito Santo vinha e me lembrava de coisas. Coisas que eu já não lembrava mais. Me lembrava de uma vez uma meia que eu roubei de uma amiga. Eu era criança.
O Espírito Santo, ele começava a me lembrar de coisas que eu não lembrava mais. Eu falava, Espírito Santo, eu apresento isso para Deus. E toda vez que eu ia para oração, eu lembrava de alguma coisa e eu apresentava para Deus. E o Senhor começou a me lavar. O Senhor começou a me podar. O Senhor começou a me tratar. O Senhor começou a entrar dentro de mim de forma violenta. Amém? E eu falei assim, bom, eu estou liberta. Passa-se um tempo, surge algo, preciso ser tratada nessa área. O Senhor trata. Passa um tempo, preciso ser tratada nessa área. É como eu falei para você, não fornicando, não fazendo as coisas erradas. Por muito tempo, pensamentos impuros esteve na minha mente. E o Senhor teve que me tratar. E nesse sábado agora, o Senhor vai tratar com você. Qualquer viés na área sexual, qualquer trauma, qualquer maldição que venha lá de trás, o Senhor vai tratar com você. Queridos, tudo que o Senhor operou em mim, Ele me deu a sabedoria para ministrar pessoas. É por isso que eu sou muito sincera com vocês. Que eu reconheço que eu preciso ser tratada. Sempre. De 6 em 6 meses eu faço um alinhamento comigo e com a minha liderança. Eu lido com legiões de demônios. Eu lido com castas. Eu liberto pessoas. Hoje, essa madrugada, querido, tinha mais de 1.600 pessoas na oração nessa madrugada, pessoas sendo libertas. Ponto. Então aí depois eu vi que eu tinha necessidade de ser liberta o quê? De pensamentos impuros. De pensamentos sujos. E o Senhor me tratou. O Senhor me curou. E hoje, no sábado, eu vou ensinar nesse viés para vocês. Mas, queridos, tinha algo da minha vida que eu não entendia. Era como se eu estivesse debaixo do jugo do meu pai e da minha mãe, mas principalmente do meu pai. Eu não estou falando que eu não era próspera. Eu já era próspera. Eu já tinha um salário de médica. Meu esposo ganhava bem nessa época. A gente tocava uma das empresas do meu pai, mas a gente não vivia a prosperidade. A gente não desfrutava desse lugar. Parece que a gente ganhava, mas tinha que pagar um monte de coisa e a gente não via a abundância, a gente não via a ruptura, a gente não via por onde jorrar, a gente não via. Olha o que eu vou contar aqui para você hoje. E eu sabia que eu precisava passar por uma libertação na área financeira. Mas a minha libertação na área financeira estava num cordão umbilical que eu tinha com o meu pai, de dependência emocional, de dependência, como se ele tivesse que avaliar tudo para mim conseguir fazer qualquer coisa. E foi por isso que nessa madrugada eu orei essa noite. Escuta aqui. O meu testemunho ele é muito forte. Eu comecei a enxergar isso, só que eu não conseguia sair disso. E não só eu estava debaixo desse jugo, o meu esposo também, com a família dele. O meu esposo também com os pais dele. Uma dependência emocional. Mas o meu esposo rompe quando ele sai do jugo dos pais e casa comigo. Meu esposo rompe esse cordão, ele rompe isso quando ele sai e vem viver comigo. Mas o meu pai, por ser um homem empresário, um homem grande, ele e os meus pais, eu sempre meio que idolatrei o meu pai. Então, quando eu começo a viver com Cristo, Deus e o meu pai na terra, eu falava, meu pai é o cara. Porque, de verdade, ele é um grande homem de Deus, um grande empresário. Só que a gente só vai viver essa grande prosperidade debaixo do jugo de Deus e não de um homem.
Por mais que o meu pai ele tenha uma mente visionária, debaixo do jugo dele eu não prosperaria. E Deus falou isso para mim. Por isso que Deus vai falar assim para Abraão: Abraão, sai da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Pega a visão aqui do que eu tô te contando, porque isso aqui, o Senhor vai estar falando aqui com muitas pessoas. O Senhor está falando aqui com muitas pessoas. Então, queridos, eu sempre pedi: Senhor, destrona isso do meu coração. Tipo, se nós tivéssemos que fazer um negócio, eu queria consultar o meu pai antes do meu esposo. Só para você entender. Porque eu estava debaixo de um jugo, cordão umbilical, uma dependência emocional de aprovação dele. Porque ele era a minha referência aqui na Terra. Tá? Mas eu já não idolatrava o meu pai de falar que ele era tudo. Eu já amava mais Deus que tudo. Mas o cordão umbilical estava lá. O cordão umbilical, ele te dá limite para crescer. O cordão umbilical te dá limite para romper em todas as áreas. Um cordão umbilical é o que conecta uma criança a uma mãe. Se não cortar ele, a criança morre. Tem que cortar para o oxigênio entrar. Eu precisava cortar o cordão umbilical com meu pai de uma dependência emocional, de uma dependência para que o oxigênio de Deus entrasse dentro de mim e eu começasse a romper. Mas eu precisava do oxigênio de Deus entrando. Eu não podia mais me nutrir daquilo que o meu pai falava, daquilo que o meu pai queria para mim, porque agora eu já havia abandonado a minha profissão. Eu precisava agora sair ali para viver o propósito de Deus. Mas eu precisava ter essa ruptura. A Nani, ela tá aqui, ela acabou de ter uma ruptura. A Nani, querido, saiu da Bahia, ela trabalha comigo e ela tá vivendo aqui em São Paulo. O Senhor, ele cortou o cordão umbilical que ela tinha com o pai e com a mãe. Ela tá prosperando, ela tá crescendo. Porque ela cedo, ela entendeu isso. E os pais dela liberaram ela para isso, porque entenderam a visão. Queridos, eu tô falando aqui isso hoje, esse testemunho, porque Deus falou para mim: a oração de libertação que você fez na madrugada, você tem que trazer um complemento agora. Então, queridos, eu entendi que eu precisava de cortar o cordão umbilical para viver o oxigênio de Deus e começar a ver na ótica de Deus e não na ótica do meu pai. Quando você tem um cordão umbilical com alguém, você vê como a pessoa vê. Você se limita nas limitações dessa pessoa. O meu pai, ele é um grande homem de Deus, mas ele é uma pessoa limitada em muitas áreas. E o Senhor sempre me trouxe visionária em muitas áreas. Mas tinha um cordão que me prendia, um cordão que me deixava só ir até aqui. E aí eu fui num evento, numa conferência. E eu queria destronar isso da minha vida. Eu não tinha forças para isso. Escuta só o que eu tô falando. Queridos, a oração tá lá. Eu não estou falando que você tem que fazer o que eu fiz. Não. Vamos aqui deixar as coisas bem claras. Você não precisa fazer o que eu fiz. Tá? A oração tá lá no grupo. Eu já disponibilizei ela para você. Foi 1h na madrugada. Então, queridos, eu sabia que eu precisava de uma ruptura financeira para viver uma liberdade geográfica. E uma liberdade emocional. De não depender mais do que meu pai achava, minha mãe achava. Eu precisava viver a palavra de Abraão. Sai da tua parentela. E aí eu andava debaixo de um jugo assim. Eu não posso abandonar uma das empresas do meu pai. Tudo isso aqui um dia vai ser meu. Como que eu abandono uma empresa nesse nível, nesse tamanho? O Senhor abriu essa empresa exclusivamente para mim. E para o meu outro irmão.
E Deus estava falando assim: vem pra fora, Larissa. Sai pra fora. Quero te mostrar as estrelas. Quero te mostrar um novo horizonte. Quero te mostrar, filha, o que eu tenho pra você no mundo. E não dentro de uma empresa. Escuta o que eu estou falando aqui pra você. Então, pra mim, eu tinha um cordão que me conectava à empresa, uma das empresas do meu pai. E eu falava, isso aqui é meu, gente. Isso aqui é tudo nosso. É meu, do meu esposo, do meu outro irmão. Essa aqui o meu pai abriu exclusivamente para nós. Como que eu abandono esse jugo? Aí escuta. Então eu precisava ter uma ruptura. Só que eu não entendia que era com meu pai. Eu não entendia que eu já era próspera. Mas o cordão umbilical te deixa prosperar só até aqui. Às vezes o Senhor quer que você prospere infinito, não tem limite. Aí você tem cordão umbilical, prospera até aqui. Consegue se envolver emocionalmente até aqui. Talvez a sua mãe, ela te ama tanto e é um amor tão desregrado que o amor dela te impede de viver um relacionamento com um homem. O amor da sua mãe te impede você de ter uma esposa. Porque a sua mãe criou uma expectativa tão grande em você, porque talvez não foi amada pelo marido, que colocou um cordão umbilical em você que te limita, não te deixa viver um relacionamento. Você começa um relacionamento, parece que não vai. E às vezes é o coração da sua mãe, do seu pai, não permite, porque às vezes o seu pai e a sua mãe preferem te ver sozinho, mas sendo companhia deles, do que ver você feliz numa família. E isso eu vi já em vários lugares. Tem pessoas, tem pais, amém? Então, queridos, às vezes você não está rompendo numa área porque tem um cordão umbilical. Tem alguém que cuida tanto da sua vida, se importa tanto, e você se importa tanto com a opinião dessa pessoa, que você não vive a sua vida. É forte o que eu tô falando aqui. E para você sair desse cordão umbilical, talvez você vai ter que enfrentar algumas batalhas. Isso aconteceu na vida do meu esposo. Ele fala que eu fui a libertadora da vida dele. Os pais dele não queriam que nós casássemos, e talvez se dependesse até hoje nós não tínhamos casado. Mas ele falou, não, o Senhor tem para mim um casamento. O Senhor tem para mim filhos, o Senhor tem para mim uma casa. E nós enfrentamos tudo, estamos felizes, vivendo. E nós estamos vivendo família. Nós lutamos pelo nosso amor. Mas o meu esposo teve que romper o cordão umbilical de dependência. Teve que romper. Assim como eu tive que romper com o meu pai. E existe aqui um antes e um depois desse cordão umbilical. Eu vou falar o antes para você só entender aqui. O antes, eu tinha dinheiro, eu tinha prosperidade, mas tinha um limite. Ela chegava só até o limite. E parece que o que eu tinha não trazia o transbordo. Mas eu tinha, sempre tive. Porque sempre. E aí Deus falando, olha, eu vou fazer isso com a sua vida, eu vou te dar isso. Eu falava, mas cadê? Como? Não acontece. E aí um dia o Senhor falou pra mim que era um cordão que eu tinha com meu pai. Mas eu não entendi ainda como romper. Eu não sabia ainda como fazer. E aí eu tô indo pra essa conferência. Queridos, uma coisa eu entendo sobre altar e sobre a vida de um sacerdote, uma sacerdotisa. Todo altar, ele não fica devendo nada pra ninguém. Então, se você colocar lá R$100, R$200, R$1.000, se você for lá e comprar, olha, isso aqui eu ganhei, ó. Eu ganhei agora, ó, de uma querida lá do Nordeste, o Fred trouxe, ela deve estar aqui na live. Ganhei aqui esse colar, ganhei esse brinco, ganhei essa pulseira aqui, ó.
São pessoas que entendem o que tem sobre a minha vida, vão lá e entregam, e sabe que estão às vezes entregando algo, e sabe da ruptura que acontece, porque eu sou como um altar do Senhor, como uma igreja é um altar do Senhor. Porque toda pessoa que busca Deus, o Senhor vai lá e derrama. Toda pessoa que leva no altar, o altar não fica devendo nada para ninguém. Eu preciso que você entenda isso. Às vezes você acha assim, eu estou abençoando aqui minha apóstola, o meu apóstolo, o meu pastor, minha pastora. Você está entregando dentro do altar. Porque essa pessoa é ela que chama o Deus vivo, é ela que traz a rema de Deus para aquele lugar. Escuta aqui o que eu estou falando, eu entendo isso. Então naquela época ali eu li uma pulseira de ouro grossa para mulher, para apóstola, e uma pepita de ouro, um pingente de ouro, era da terra do ouro. Então peguei um despojo na época, como nós estávamos assim sempre meio que paga conta e dívida e a gente fazia para viver. Escuta aqui o que eu vou falar para vocês. Então eu pego esses 2 despojos de ouro, tá? E aí eu chego ali, na vida daquele homem, daquela mulher de Deus, eu falei assim, olha, eu vim aqui honrar a vida de vocês. E aquela mulher liberou uma palavra sobre a minha vida. Mas aquele homem, ele perguntou isso pra mim, Deus já tinha falado, o que você quer? Ele falou assim, muito me agradou o que você me entregou. O que você quer da parte de Deus? E aí eu falei, eu e o Júnior já éramos pastor. Eu já tinha feito com o Júnior o que nós queríamos. Nós queríamos uma ruptura financeira, uma ruptura ministerial. E nós queríamos, quando nós fôssemos ter filhos, pedimos pelos nossos filhos. Tá? Pega aqui a visão. E aí eu falei, eu quero isso, isso e isso. E esse homem me pegou e pediu para alguém ficar atrás de mim. Ele falou assim, que assim seja. Mas antes, o Senhor me mostra que você tem um cordão umbilical com um homem. E você depende muito emocionalmente dele. Mas hoje, na autoridade apostólica, na autoridade que eu tenho, eu corto esse cordão umbilical agora para você viver tudo o que você deseja. E eu fui arremessada para trás. Tá? E eu fui arremessada para trás. E eu fiquei ali no chão uns 20 minutos. E quando eu estava ali no chão, o Senhor falou, este homem é o seu pai. Hoje eu te desligo dele. Hoje eu te desligo emocionalmente, espiritualmente. Eu desligo hoje para você viver o sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei. Como? O Senhor disse, hoje eu te desligo para você viver. Sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei. Eu lancei uma oferta na vida daquele homem, daquela mulher de Deus. Isso tem um impacto no mundo espiritual. Isso é sangue, tá? Eu estou contando isso aqui para que você entenda o poder que isso tem. E ali eu estive ali. Pega a visão. Eu estive ali, tá? Em menos de 3 meses, o Senhor começou a prosperar tudo que eu tinha de forma sobrenatural. Em 3 meses, eu comecei a viver algo que eu estava ali. Sabe quando você está ali? E o Senhor disse, você vai embora daqui. Você vai deixar a empresa do seu pai. Você precisa sair. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, começou a trabalhar comigo. E o Senhor começou a me prosperar. Mas eu ainda estava cuidando da empresa do meu pai, eu, meu esposo e meu irmão. Mas nós começamos a prosperar porque nós saímos debaixo de um jugo espiritual. Escuta o que eu estou falando com você aqui hoje. Esse cordão umbilical, ele foi cortado. Queridos, eu não tô falando para você depositar nada para mim, primícia, nada, não tô falando isso. Se você for fazer, eu quero que você honra o homem e a mulher de Deus que paga preço por você, o teu pastor, o teu apóstolo. Isso é honra, é princípio. Tá?
E outra, tem uma oração lá, na madrugada, aonde eu orei, aonde eu quebrei, onde eu fiz ruptura desses cordões umbilicais. Enquanto você não romper com esse cordão umbilical de dependência emocional, talvez você não case, talvez você não prospere, talvez você possa viver fragmentos disso, mas é limitado, ainda vai ser escasso. Então, queridos, isso é uma oferta de remissão, exatamente. Então, queridos, quando eu chego ali naquele apóstolo e eu entrego aquilo ali, eu falei, eu estou fazendo essa oferta, esse sacrifício, porque eu quero isso, isso, isso. E ainda que ele não tivesse orado por mim, o Senhor tinha operado. Porque o que você lança no altar já está feito, está consolidado. Para algumas pessoas é muito importante a oração. E aí, queridos, o Senhor tirou o teto da minha prosperidade. E eu comecei a prosperar violentamente. Eu comecei a prosperar violentamente. Eu comecei a viver coisas. Eu comecei a entender sobre prosperidade como eu nunca tinha entendido na vida. Então, queridos, o que eu tô fazendo hoje aqui com vocês, tá? É um ato de confessar algo que o Senhor trabalhou comigo anos depois da minha conversão genuína. Mas era necessário. E talvez você não vai bater tanta cabeça como eu bati, porque eu estou hoje aqui trazendo para você. Amém? Eu estou hoje aqui trazendo para você aonde você precisa romper. E outra, o meu esposo, ele teve que romper com a família dele, que prendia a área sentimental dele. E se o meu esposo não rompesse esses cordões umbilical, ele não tinha casado comigo e nem com outra pessoa. Porque ninguém seria perfeito o suficiente para ele. Porque era mais fácil ter ele debaixo de um cativeiro lá. Era mais fácil ter ele debaixo de uma escravidão lá, do que ele vivendo os sonhos dele. Porque assim é uma mentalidade. Queridos, uma mentalidade não é porque um pai e uma mãe é ruim, porque é uma forma que alguém é criado. É a forma que às vezes alguém é alienado e aliena o outro. Então eu tive que ter essa ruptura. E eu quero contar algo aqui pra você. O meu esposo sabe disso. Eu todos os dias eu tinha que ligar pro meu pai, ficar 40 minutos, 1 hora conversando com ele. Quando rompe esse cordão umbilical, isso acaba. Eu ligo pro meu pai, eu falo com ele, só que eu não tenho mais tempo, porque eu estou prosperando, estou crescendo, o Senhor está me revelando, o Senhor está fazendo tanta coisa. Então, queridos, hoje a prioridade da minha vida é o meu esposo. Mas antes o meu pai e meu esposo estavam ali. Eu tô contando isso aqui pra vocês, pra que vocês entendam, tá? Muitos filhinhos de mamãe, de papai. Então Deus, ele trouxe uma ruptura sobre a minha vida. E queridos, depois disso, aonde eu coloquei a minha mão, a prosperidade vem. Eu vivi uma prosperidade, um útero próspero, uma boca próspera. Tudo, se eu quiser hoje, queridos, eu levanto o recurso que eu quiser. É que eu não uso isso de qualquer forma, eu uso isso sempre inspirada pelo Espírito Santo. Mas hoje a força que eu tenho, a relevância que eu tenho, o magnetismo espiritual que eu tenho, a unção. Magnetismo, queridos, quando eu falo, é a atração que vem através da unção. Queridos, eu preciso que vocês entendam, tá? Eu tinha isso e o Senhor quebrou. E quando o Senhor quebrou, eu comecei a prosperar 30, 60, 90, 100, 120, 1 milhão. Demais. Só que essa prosperidade não foi só na área financeira. Porque eu achava que prosperidade era só área financeira. Eu comecei a viver essa prosperidade em todas as áreas da minha vida, principalmente a intelectual. A intelectual explodiu. Tudo, queridos, explodiu. E eu vou falar para você, de tempos em tempos, o Senhor vai falar com você de alguma área da sua vida, de alguma coisa. Eu tô contando isso aqui para você, para dizer para você que de tempos em tempos eu preciso ter um alinhamento com Jesus.
Eu preciso ter um alinhamento no meu casamento. Eu preciso... Queridos, nesse seminário agora, eu vou falar pra você por que você não sente mais atração, por que o seu corpo não estremece mais diante do seu cônjuge na relação sexual. Tem coisas que precisam ser quebradas. Tem coisas que precisam ser ditas pra fora. Eu vou dar chave pra vocês. Ai, não consigo mais ter relação com meu esposo. Ai, não sinto mais prazer. Ai, eu sinto nojo. Ai, eu me sinto abusada. Ai, eu sinto... Porque você precisa quebrar algumas coisas. Amém? Então, queridos, não perca essa oportunidade agora, de sábado, certo? Agora, vamos lá. Eu estou fazendo um alinhamento com toda a minha liderança, membresia, alinhamento principalmente também aqui no meu casamento, tudo. Eu tenho feito alinhamento em todas as áreas, todas. E aqui eu quero que você entenda. Abra comigo agora em 1 de João, capítulo 1, verso 7. Mesmo que você já é do grupo e você já fez isso daqui, você vai fazer de novo. Porque sempre tem algo a ser tratado, tá? 1 João, capítulo 1, verso 7. Eu vou mandar isso aqui lá no grupo hoje para você, de novo. Amém? Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você vai botar o seu nome, vai botar a data. Vai imprimir ou fazer num caderno, vai colocar um louvor e você pode usar até os seus 20 minutos e você vai falar: Espírito Santo, tem lá uma lista de pecados. Você pode marcar lista de pecados que você, praticou ou ainda pratica. E vai ter lá áreas em brancos para você começar a colocar. Certo? Para você começar a colocar. Deus, eu falei assim com fulano. Deus, eu disse isso. Deus, eu menti. Deus, eu aquilo. Por mais que você já tenha feito algo com este ou parecido com este, eu preciso hoje que você acesse, talvez, águas profundas. Amém? Aí você vai ter um monte de pecado lá para marcar. Olha aqui. Eu vou mandar lá no grupo geral para você fazer. Eu vou mandar lá no grupo geral do Telegram. Certo? Eu vou mandar lá no grupo geral. Através desse ato profético, você vai ser restaurado, curado, liberto. Rasgue o seu coração para Jesus e declare que através da escrita, todas as coisas que te machucam, te traumatizou, feriu sua alma, que deixou cicatrizes abertas e no teu coração, oro em nome de Jesus que o amoroso Espírito Santo ative as suas memórias desde a sua concepção, nascimento, infância, adolescência, vida adulta até os dias de hoje. Tudo que você escrever aqui serão anulados e cancelados em nome de Jesus. Só existe duas maneiras de confessar: contando para alguém ou escrevendo. Não tem confessar em pensamentos, não existe. A confissão, ela é verbal, ela é escrita. Eu quero te chamar por uma confissão escrita. E eu vou dizer aqui pra você, não deixa pra fazer amanhã. O diabo não vai deixar você fazer amanhã. Faça hoje. Então você vai marcar com X para pecado que você esteja fazendo ou praticando. E aí, aqui, queridos, você vai começar a falar: Deus, eu menti. Deus, eu tenho feito isso. Deus, eu tenho caído nessa área. E você vai começar a falar quem você é. Lembra quando eu falei pra você que eu tirei a máscara e comecei a falar: Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu quero que você fala hoje, tá? No final vai ter assim, ao terminar faça a seguinte oração. Você vai fazer essa oração em voz alta, depois que você escreveu 3 vezes. Senhor, sobre esse ato profético, eu declarei todas as coisas que me afastavam da sua presença e tudo que deixou a minha alma doente. Perdoe todos os meus pecados, até mesmo aqueles que eu não lembro de mencionar aqui. Eu creio que o sangue de Jesus, seu Filho, me purifica de todo pecado. Eu faço essa oração em nome de Jesus, verbalmente 3 vezes em voz alta. Depois você vai pegar uma forma de bolo, uma forma de alumínio ou lá na churrasqueira.
Você pode amassar e você vai queimar. É um ato profético. Quando você estiver queimando, todo pecado confessado, o anjo do Senhor vai entrar lá nos compartimentos do inferno, aonde tem uma pasta com seu nome, toda acusação contra você, e vai queimar no inferno. E o diabo vai perder a legalidade de jogar na sua cara coisas. O diabo vai perder o território que estava te impedindo de romper nessa ou naquela ou na outra área da sua vida, principalmente na área espiritual. Quando eu exercia a minha profissão, eu não tinha muito tempo de discipular pessoas. Então um dia eu falei para uma filha espiritual: vem na minha casa depois que eu sair da clínica que eu vou estar te orientando. E aí ela foi na minha casa, eu ministrei para ela a libertação, passei esse ato profético. E aí eu falei para ela: olha, chegue na sua casa, escreva, não deixe, porque ela tinha acabado de uma tentativa de suicídio, ela queria acabar com a vida dela, ela tinha problemas com a mãe dela. E eu falei: olha, imprima essa folha, põe um louvor, entra pro teu quarto e escreve. Eu falei: o diabo vai fazer de tudo para você não fazer, vai te dar sono, dor de cabeça, mas se você começar, vai até o final. Porque quando você tira para fora, a sua alma tá sendo dilacerada e Deus tá tirando os cânceres, tá? Queridos, tá tudo na folha, queridos. Tá tudo na folha. Você pega a folha. Tá tudo na folha. Queimou, fala: Jesus, tira do inferno agora toda a legalidade da minha vida. Vai estar na folha. Amém? O mais importante é fazer a oração 3 vezes em voz alta. E depois você vai queimar e vai falar: Senhor, quebra agora. Em nome de Jesus. Amém? Aí, queridos, essa moça foi pra casa dela, pegou a folha, fez igual eu falei pra ela. Só que ela começou a sentir um peso, um sono. E ela já estava 70% escrevendo, 70%. Ela veio um sono e ela falou: eu vou deitar, depois eu termino. Quando ela deitou, o Senhor abriu a visão dela. Em sonho ou num arrebatamento, eu não sei. E ela viu ela vomitando uma água preta, um lodo. E saía pedaços de coisa assim, quadrado, redondo, bolas. Saía coisas assim de dentro dela. E quando saía, o Senhor disse que aquilo que saía, o Senhor falou que na visão, aquilo que saía dela, aquela água preta, era o que ela tinha colocado na folha e que já tinha saído da alma dela. Quando ela acorda, ela entende e ela continua. E aí ela consegue experimentar a presença, o Espírito Santo, ela consegue viver o avivamento. O avivamento, ele depende dessa libertação. O avivamento depende dessa libertação. Qualquer um, queridos, aqui pode fazer. Isso aqui, queridos, é um processo de autolibertação. Queridos, isso aqui é um processo de autolibertação. Vou colocar no grupo, é a tarefa de hoje. Mesmo que você já fez. Mesmo que você já fez. Pega a visão aqui. Mesmo que você já tenha feito. Eu faço isso aqui de 6 em 6 meses. Eu faço isso aqui de 6 em 6 meses. E ontem eu e o apóstolo fizemos o nosso. Passamos por um tempo de corrigir rotas, corrigir coisas. Ontem eu e o meu querido digníssimo esposo, nós fizemos esse alinhamento de melhorar como apóstolos, de melhorar como pastores. O que nós podemos fazer mais? Como nós podemos nos dedicar mais? Senhor, aonde nós estamos negligenciando? E eu tenho consciência de que se eu preciso, meu querido, minha querida, quanto mais você. Então eu vou mandar hoje esse ato profético de libertação lá no grupo. Você vai fazer hoje, não deixa para fazer amanhã. Amanhã é muito tempo pro diabo fazer com que você não faça. Queridos, libertação. Eu faço autolibertação de 6 em 6 meses. Queridos, eu mexo com legiões com casta muito alta de demônios. Se eu não tiver com a minha vida íntegra, o diabo me esmaga. E por que o Senhor nos revela tanta obra de feitiçaria, macumbaria, como foi na oração da madrugada passada? Que o Senhor me deu um arrebatamento em espírito e eu vi bruxos, feiticeiros. Por que o Senhor me mostra? Porque eu sempre estou tentando viver uma santidade. Eu sempre estou tentando viver um alinhamento genuíno. Amém?
Então eu vou mandar lá no grupo, você vai fazer hoje. Usa os seus 20 minutos do secreto. Usa um tempo. E antes de você fazer, você vai falar: Espírito Santo, eu te dou toda a autoridade para você revelar se tem alguma coisa dentro de mim que precisa ser tratada. Queridos, quem for fazer o seminário sábado, eu vou passar também lá no grupo. Nani, põe no grupo do seminário já esse material. Para quem vai fazer o seminário sábado, quinta e sexta, eu vou mandar 2 mapeamentos voltados para a área sexual. Quinta e sexta eu vou mandar para o pessoal do seminário de restauração sexual. Vocês vão precisar responder um questionário para mim na quinta, talvez outro na sexta, para que quando nós entrarmos no sábado, 2 horas da tarde, você já tenha um despertar no autoconhecimento dentro da área sexual. Então você vai responder ali, na quinta e na sexta. Vão ser 2 mapeamentos, um só com perguntas e um de marcar X, um de declarar coisas. É muito forte, você precisa... Escuta o que eu estou falando. Para entrar no seminário, sábado, é necessário que você vá com ele respondido. Então, queridos, não deixe para depois. Não deixe para depois. Amém? Para quem vai fazer jejum, para quem vai fazer, Querido, se você estiver de jejum e precisa de libertação na área sexual, jejue. Por que não? Vai ser mais poderoso ainda. Então faça um jejum. No dia não precisa estar de jejum, mas jejue na sexta-feira, faz 24 horas, 12 horas, não sei qual que é a sua resistência, mas faça. Queridos, nós vamos falar de áreas que são áreas que eu falo para você, aonde eu vejo o pessoal sofrendo demais. Então, como que o Senhor me deu isso tudo? O Senhor teve que trabalhar dentro de mim. Então nós vamos falar sobre compartimento sexual, raízes de contaminação sexual, legalidades antes da concepção, antes da gestação, da primeira infância, da vida adulta, prática sexual, altares sexuais, sucumbos, incumbos, trono de Asmodeus, de Kundalini, de Lilith, o espírito de encantamento, pactos involuntários, pactos voluntários na área sexual, tentação sexual, ataque sexual, manipulação sexual, o cativeiro do abuso, da pedofilia, não vamos falar do cativeiro da frigidez, da homossexualidade, do adultério, os amuletos e as tatuagens que abrem legalidade aos espíritos que atuam na sexualidade, laços de alma, o que é permitido dentro do casamento cristão, o que não é permitido, como ministrar a libertação na área sexual. Então o seminário nós vamos ensinar como faz e nós vamos fazer a libertação ali. Então, queridos, vai ser uma dinâmica nova que vocês nunca viram na Masterclass. Como que eu faço na Masterclass? Eu dou o conteúdo e no final eu faço uma impartição dentro daquele viés, certo? Ou um ato profético, ou algo. Aqui não, cada módulo eu vou ensinar vocês como que vocês vão lidar com uma pessoa que vem para vocês passando por isso. E no final desse módulo eu vou fazer a oração e vou entregar o material para você, certo? Ok? Os pensamentos intrusos que pode vir da área sexual também, queridos. Eu vou falar dentro de um viés de pensamentos intrusos que vem na área sexual. O diabo lança, você tá ali com o seu cônjuge e você tá pensando coisas pornográficas, coisas que tá lá no seu passado. Você tem uma vida santa, mas a sua mente não é santa. Então eu vou falar de corrupção sexual na mente. Tem muita gente casado, que deita com o seu esposo, com a sua esposa, mas quando vai ter o prazer, tá pensando no homem do filme pornô, na orgia que já viu alguma vez, nas coisas que já esteve, vocês têm que quebrar. Queridos, isso daí trava a sua vida em todas as áreas. O que eu estou pregando aqui é santidade, e eu vivo essa santidade. Porque o Senhor, Ele me levou a ser curada nessa área. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar pra você, eu fui curada nessa área. E só uma pessoa que é curada consegue curar. Amém? Queridos, lá no Telegram tem muito material. Lá no Telegram tem muito material. Então hoje eu vou colocar no Telegram esse de cura e libertação, que é um modo geral. É pra você tirar do seu coração qualquer nhaca. Mas o de quinta e de sexta é para quem vai estar no seminário. E eu vou mandar no grupo do seminário.
E vai estar também na plataforma do seminário. Amém? Então, queridos, se levante para aprender como libertar uma pessoa nessa área. Três tipos de libertação mais difíceis. Os 3 níveis: a bruxaria, o pacto, a feitiçaria, a entrega de uma pessoa a Satanás, a dedicação à pessoa a Satanás. Esse é o mais difícil. Porque onde tem sangue derramado, tem um vínculo, um elo que precisa ser quebrado com muita oração e talvez tempo. O segundo, demônios e legiões que atuam na área mental, na mente de uma pessoa, que vai entrar muitas coisas como distorção de personalidade, tá? Espírito de loucura. O terceiro, a área sexual, que é a área que nós vamos tratar agora, no sábado. Essas são as 3 áreas piores para se tratar, certo? Eu vou colocar nos meus stories, eu vou colocar em todos, tá? Viés aqui hoje, para você começar a fazer e a se libertar. Amém? Queridos, então eu vou mandar lá no grupo para você. E você faça. Porque assim como essa filha espiritual que eu atendi na minha casa anos atrás, viu a imagem dela vomitando aquela água preta, ela falou que tinha cabelo, tava saindo da alma. E eu vou falar uma coisa pra você, tem muita gente que não consegue sentir a presença de Deus, não consegue imaginar, não consegue ver coisas celestiais, ter sonhos proféticos porque estão com uma alma cheia de coisas. Agora eu vou contar pra você como o Espírito Santo ministrou isso pra mim há anos atrás. Quando eu fiz esse ato, eu chorei demais, eu chorei 4, 5 horas e fiquei num aquebrantamento ali de 1 semana, o Espírito Santo trabalhando dentro de mim. Aí o Espírito Santo falou assim: Lari, você lembra daquela casa dos acumuladores? Eu falei, lembro. O que tem dentro dessa casa? Eu falei, tem roupa suja, roupa rasgada, roupa limpa, tem eletrodomésticos que não funcionam, resto de comida, muita sujeira, barata. Eu comecei a falar o que tinha. E aí o Espírito Santo disse assim: o que você fez foi abrir as portas para que Jesus entrasse e removesse toda a sujeira, fizesse uma limpeza, para que agora eu possa habitar dentro. E aí eu entendi, aí na minha mente, eu sou muito fértil na mente para imaginar, eu imaginei o Senhor Jesus abrindo a porta da minha casa, que estava uma bagunça, que é a nossa alma, a nossa vida, os nossos processos de desejo, vontade. Eu imaginei Jesus abrindo aquela porta, entrando assim uns 50 anjos com um saco de lixo, recolhendo todo o lixo, tirando os lixos. E aí, depois varrendo tudo, uns lixando parede, colocando argamassa em rachadura. E aí eu comecei a ver que os sofás que estavam rasgados, móveis, eletrodomésticos que não prestava, os anjos começavam a tirar tudo. E aí eu via que essa casa passava por aquele lixamento, era consertado as paredes que não estavam intactas. E aí eu via o Senhor trocando as portas, as janelas, ou seja, o Senhor quebrando as legalidades, tirando aquelas portas que entrava o pecado, e agora ele estava colocando outras portas, outras janelas que teriam chaves, que estariam na mão do Senhor Jesus. E aí depois eu vi aquela casa sendo pintada, adornada, eu vi sofá novo sendo colocado, tapete, eu vi um perfume que exalava dentro da casa inteira, o jardim sendo podado. E aí o Senhor falou assim: agora o Espírito Santo pode viver aí dentro. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a glória e o poder de Deus. O pecado abundou aí dentro, Larissa, mas ele saiu agora. Agora Jesus pode viver aí dentro. E queridos, quando o Senhor me mostra dessa forma, eu entendi esse processo de alma. Então eu entendi, queridos, que quando nós vamos fazer esse ato profético que eu vou colocar lá no grupo, é como se você abrisse a casa de um acumulador e falasse assim: anjos, comecem a tirar o entulho. Nós vamos passar por um processo. Esse meu processo, ele dura 1 semana. O Senhor tirando, o Senhor tirando. Amém? E eu profetizo que você vai viver esse processo ainda hoje. Queridos, aproveite a oração da madrugada que foi voltada dentro do cordão umbilical que eu falei para vocês que tem que romper. Com pai, com mãe, com dependência emocional, senão vocês não vão conseguir prosperar, não vão conseguir viver aquilo. Tem que romper. Cordões de dependência emocional
tem que romper. O teu pai não vai deixar de ser o teu pai nunca, a tua mãe não vai deixar de ser sua mãe nunca, mas Deus vai falar: Abraão, sai da tua parentela. Saia, Abraão. Então, queridos, principalmente para você que é casado e casada, assuma hoje, entenda que a sua família é o seu cônjuge e a sua pai e sua mãe já viram seus parentes. Eles são secundários, eles não são mais a primícia. A primícia é o teu marido, o teu filho, o teu cônjuge, a tua esposa, o teu esposo é a primícia. E tem gente que casou e tá lá dependendo da mãe, tá lá dependendo do pai. O seu cônjuge sente isso. Quando você casa, é você e seu cônjuge. E hoje, queridos, de todo o meu coração, é eu e meu esposo. Nós somos a nossa família. A família do meu esposo é parente, a minha família é parente. É família, é pai e mãe, eu amo. Mas a minha família é o meu esposo e os filhos que nós teremos. Amém? Certo? Então eu estou contando hoje aqui para você, tá? Um testemunho muito forte sobre prosperidade, sobre uma ruptura que o Senhor trouxe na minha vida por causa de um cordão umbilical que eu tinha com o meu pai, uma dependência da opinião dele. Eu explodi, o Senhor trouxe uma ruptura. Eu sempre fui próspera, mas eu tinha um limite. E o Senhor, quando Ele rompeu esse cordão, eu voei, igual jato. Amém? Glória a Jesus. Queridos, que Deus abençoe todos vocês, tá? Que Deus... Uma pergunta interessante. Meus pais que já faleceram, quebra. Escuta a oração da madrugada. Quebra. Quebra. Queridos, tem coisas que precisam ser quebradas verbalmente. Você tem que reconhecer, certo? Eu tenho 33 anos, queridos. Vocês que estão perguntando. Amém? Queridos, que Deus abençoe vocês. Vejo vocês no seminário de sábado. Vai ser poderoso. Tem as últimas vagas agora. Acredito que encerra até amanhã ou depois. Então aproveite. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Beijo, beijo, beijo. Amo todos vocês. Se cuidem.